trabalho é uma das principais forças envolvidas na construção da sociedade. Mas não qualquer trabalho, apenas aqueles capazes de promover o direito à cidadania, trabalho exercido com liberdade, dignidade, equidade e segurança. Nos últimos anos, o Brasil se democratizou e deu passos importantes para a promoção do chamado trabalho decente. Por exemplo, aumento real do salário mínimo, número crescente de trabalhadores com contrato formal, qualificação de empregos, diminuição do trabalho infantil e ampliação da proporção de idosos que recebem aposentadoria ou pensão. São conquistas que resultam da organização e da luta dos trabalhadores brasileiros. Porém, ainda há muito para avançar e, além disso, os desafios se renovam, assim como a relação de forças e de interesses econômicos e políticos na sociedade. Debater as demandas atuais e as lutas dos trabalhadores é também colaborar com os esforços para o desenvolvimento sustentável, buscando assegurar a todos os brasileiros em idade produtiva trabalho qualificado, renda e seguridade social, por um país melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute avanços e desafios dos movimentos de trabalhadores no Brasil. Para essa conversa, tenho o prazer de convidar Cláudio Salvadori Dedeca, economista, professor titular do Instituto de Economia da Unicamp. João Caires, secretário-geral da CNM-CUT. E Alci Matos Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviço, da CUT. Bem-vindos. Obrigado. Crescimento da população, economia globalizada, interdependência de mercados, revoluções tecnológicas. Nunca a humanidade produziu tantos bens e serviços quanto nos dias de hoje. Para começar, quais transformações aconteceram no mercado de trabalho brasileiro nos últimos tempos e o que isso significa nas demandas e nas lutas dos trabalhadores? Dedeca, por favor, bem-vindo. Bem, obrigado pelo convite e pelo tema, né? A oportunidade de discutir o tema. Eu diria que nós, na década passada no Brasil, tivemos não só um avanço, na verdade nós quebramos um conjunto de mitos bastante importante. O primeiro deles, que a gente conviveu na década de 90, era que o país não tinha mais condições de gerar emprego. E mostrou que temos condições, não só de gerar emprego, mas de recompor o mercado formal de trabalho, tá certo? Isso é, o trabalho com proteção social. Esse é o primeiro ponto. O segundo mito era que não teríamos mais espaço para ocupações manuais, para o trabalho manual. E o que se vê é justamente hoje a carência em alguns segmentos do mercado de trabalho de trabalhadores manuais. Isso é, há um espaço para a população brasileira ser empregada. Inclusive em alternativas econômicas, como a chamada economia solidária. Solidária, isso. E o terceiro mito era a impossibilidade de fazer um aumento sistemático dos salários, pois causaria inflação. E temos hoje uma política de salário mínimo, eu diria, muito bem ajustada ao país, e vimos conhecendo aumentos sistemáticos de renda no mercado de trabalho, e desse modo quebramos mitos históricos, tá certo? Que o Brasil conviveu durante décadas e que até justificou golpe militar, né? Num processo de avanço da democracia, de tal modo que os avanços foram muito importantes. Eu acho que é fundamental ressaltarmos isso. Entretanto, os desafios também são enormes, mas vamos discutir isso ainda. No programa inteiro, os desafios. Alci, entra na conversa. O que significa essas mudanças? O Dedeca já colocou um conjunto de questões importantes. E do ponto de vista da CUT, da questão dos serviços, do comércio e dos serviços, onde você é liderança sindical. Né? Muitas transformações aconteceram de fato e muitos trabalhadores do comércio, apesar da rotatividade que nós temos, estão incorporando. É um setor do comércio e serviço que mais acolhe o primeiro emprego e essas transformações, inclusive as transformações tecnológicas, mas nós estamos buscando de fato um emprego decente, um trabalho em que possa promover a qualidade de vida desses trabalhadores e trabalhadoras, porque na nossa realidade são muito mais trabalhadoras mulheres e nós estamos na luta por várias plataformas aí em nome desses trabalhadores. Nós temos na CUT uma mobilização para que a gente possa de fato debater
com a representação que temos junto ao governo, junto ao patronal, queremos fazer isso constantemente. Os nossos sindicatos estão a todo momento dialogando, discutindo em nome de negociação coletiva, da convenção coletiva, melhores condições e também participando na base e nas mobilizações junto para melhores condições e aprimoramento desses direitos. Não podemos também deixar que, junto com essas modificações e transformações, vieram as grandes métodos e maneiras de tecnologia. Então, nós no setor comércio hoje temos sofrido em muito com essas mudanças e temos então que garantir os nossos empregos de qualidade. Você está falando de substituição de mão de obra, é isso? Isso. Ok. João, entra na conversa, você viu que a gente tem já uma série de pautas sendo colocadas aqui, certos desafios, a questão da mulher, por exemplo, no serviço. A gente sabe que a mulher ainda no nosso mercado de trabalho, em muitas situações, ganha menos do que os homens, quer dizer, tem desafios também nesse campo para resolver. Mas vamos chegar neles. Nos desafios a gente chega, mas do ponto de vista das transformações na última década, foi até bom o Dedeca ter tocado nessa questão dos mitos, até porque, como metalúrgica, a gente viu que a nossa categoria estava sendo dizimada na década passada, né? E com aqueles discursos que essa é uma profissão que não existiria mais, e o que nós vemos hoje? Que aquelas profissões como ferramenteiro, os próprios técnicos, que por um erro do governo das décadas passadas colocaram que não era mais importante, até a questão do ensino técnico, nós estamos tendo uma deficiência enorme de mão de obra, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista da engenharia, pelo crescimento do país. Então, eu creio que as transformações que tiveram mostraram que muitas coisas que, vamos dizer assim, os liberais pregavam da nova economia foram por água abaixo. E o Brasil tem mostrado que esse caminho de desenvolvimento mostra o rumo e altera até a questão da nossa categoria, né? Como o metalúrgico cresceu muito, praticamente dobrou na última década o número de trabalhadores e precisamos de mais gente qualificada para poder atender a demanda, tanto da indústria de transformação como nos portos, entre outras coisas. A gente teve recentemente, né, tem assistido, a gente vive uma situação de quase pleno emprego, né? Quer dizer, é inédito para o Brasil uma taxa de desemprego menor do que 7%. Né? O Dedeca Isso apontava... com a metodologia nova do IBGE. Se fosse a metodologia antiga, já estava dando um pleno emprego. Então, nós estamos chegando no pleno emprego e então uma situação inédita, importante, mas ao mesmo tempo a gente vê e assiste recentemente um conjunto de movimentações de trabalhadores em vários campos, público e privado. Né? Então nós tivemos aqui na região da Grande São Paulo, por exemplo, greve de metroviários, tivemos paralisações de metalúrgicos, a gente tem greve das universidades federais, greve de professores, greves de médicos. Enfim, a gente tem um conjunto de movimentos reivindicando coisas diferentes, mas sobretudo com uma pauta que, digamos, se renova, né? Que muda o foco do que estava acostumado a ter greve exclusivamente com uma pauta, digamos, salarial. Né? Não que essa tenha saído do horizonte, mas outras questões estão colocadas. Por exemplo, os trabalhadores metalúrgicos têm discutido muito a participação nos lucros com a não cobrança de imposto. Isso tem sido uma pauta importante, né? No aumento na participação dos lucros e a questão de que não incida imposto de renda sobre a participação nos lucros. A questão até de um movimento conjunto com empresários de muitos setores de trabalhadores no diálogo com o governo para a construção de uma política no campo industrial que seja capaz de proteger empregos e ao mesmo tempo de pensar no desenvolvimento sustentável para a economia brasileira, coisas que ainda precisamos andar, né? Então eu queria começar a fazer esse debate, quer dizer, como é que a gente pode ler esses movimentos, se é que a gente pode ler de maneira mais ou menos unificada, eles são muito particulares, cada um dos servidores públicos, por exemplo, dos metroviários de um lado, são questões muito pontuais, ou há pontos de convergência para que eles estejam acontecendo todos mais ou menos ao mesmo tempo nesses últimos meses, por exemplo? Dedeca. Eu gostaria, antes de tratar desse tema, fazer uma pequena observação sobre a questão do pleno emprego. Eu diria que nós não estamos ainda, de fato, numa situação de pleno emprego. Poderíamos falar, quando se fala em pleno emprego, se imagina não só empregos, mas empregos protegidos. E o país ainda tem pelo menos 40% dos seus trabalhadores sem proteção social. Temos um mercado de trabalho mais favorável, vamos chamar assim, mais apertado, mas ainda para uma situação de pleno emprego, no sentido de um mercado que
dê emprego, mas que também proteja esse emprego, o país necessita caminhar bastante. Bom, entrando no tema, eu diria o seguinte, nós convivemos na década de 90 com um movimento de destruição do mercado de trabalho. A década passada foi marcada por um movimento de reconstituição do mercado de trabalho. E, obviamente, que num primeiro momento é mais importante ter um emprego. E isso foi muito o tema, eu diria, que marcou a trajetória, seja do movimento sindical, seja inclusive da sociedade como um todo, nesses últimos anos. Agora começa a se discutir um pouco a questão da qualidade do emprego e, ao tratar da questão da qualidade do emprego, entra, obviamente, o tema da negociação coletiva. Alguns setores, eu diria, têm um processo de negociação coletiva razoavelmente desenvolvido no sentido de reconhecimento das partes, práticas, eu diria, de respeito entre as partes, como é o caso dos metalúrgicos, setor bancário, dentre outros. Agora, entretanto, tem setores que a prática ainda está muito pouco, eu diria, estabelecida com essas características. Essa situação num país como o Brasil é muito desigual, né? Um deles eu vou dizer abertamente, porque eu faço parte da categoria, é o setor público. Ainda o desenvolvimento da negociação coletiva no setor público ainda é incipiente. O Estado ainda tem uma dificuldade enorme em dar encaminhamento à negociação coletiva. A construção civil também é outro setor que a prática da negociação coletiva ainda está muito pouco consolidada do ponto de vista do respeito das partes, do interesse em busca de um resultado pactuado, tá certo, consensuado. Então, quando nós olhamos, na verdade, os movimentos, eu acho que essas iniciativas de greve, eu acho que refletem, em grande medida, esse descompasso da negociação coletiva nos diversos setores. E, se nós percebermos, o setor público, de certo modo, lidera esse movimento. No momento e eu diria que é um fato preocupante. É necessário, na verdade, estabelecer qualidade no setor público em termos de negociação coletiva, porque se não fizermos isso, quem sofre é a população. Alci. Acho que tudo está dentro do que se quer, dos avanços e os desafios que apontas para se conseguir uma negociação coletiva nesses enfrentamentos. E aí sim, tem que ter a condição da mobilização, que é o direito à greve. A greve só vai vir a partir do momento que o direito está sendo desrespeitado. Aquilo que se pauta não só no processo de negociação coletiva é dada a greve. A greve pode ser por uma falta de um pagamento, que é aquilo mais lógico no nosso país, que está em lei, está nos dos direitos essenciais de todo cidadão, que é o direito à alimentação, que você tem que ter o seu reembolso depois do mês todo de trabalho exercido, isso é lógico. Bom, aí pode ter inclusive a mobilização de greve, de paralisação, para tentar sensibilizar. Eu acho que os movimentos, hoje, por exemplo, nós estamos no estado de greve em Santa Catarina, com um setor nosso, que é de autoescola. Por quê? Não se fechou a negociação. Estamos num processo de mobilização no Espírito Santo, em dissídio coletivo e fazer mobilização nas portas concessionárias. Por quê? Concessionária tem sido o setor, concessionária, patrão, empresário, que mais tem do governo a redução. E, ao mesmo tempo, não quer repassar. É um oferecimento de um reajuste de 5%, apesar de que as negociações coletivas no setor de comércio e serviços têm atingido a inflação, têm buscado, têm tido ganho real, mas não é todos. Tem empresários ainda bons, mas tem mau empresário. E o trabalho decente que a gente pleiteia está sendo desrespeitado, e aí tem que se fazer mobilização. Tem uma outra que saímos agora recentemente para um sindicato patronal em Rondônia, que não quer aceitar a negociação dos trabalhadores, que não paga salário. O cidadão, o trabalhador e a trabalhadora como instrutor recebe. Se chover, ele não pode trabalhar, não recebe. Não se admite esse tipo de coisa. Então, às vezes desrespeitado uma condição e tem que ter, e é um modelo de greve. Eu acho que isso é um dos mais sagrados condições que tem que ter os trabalhadores para se manifestar num processo democrático em que nós acreditamos, principalmente, que a gente falou em transformação, chega às transformações, o trabalho está sendo prejudicado e nós queremos reivindicar. E olha que eu ainda acho que o país está em crescimento, num processo em que, de fato, aí a questão do emprego teve o seu valor. Então, deixa eu aproveitar a tua fala e pensar nessa... A gente tem, por exemplo, uma questão. O direito de greve é regulamentado no setor privado, não é regulamentado no setor público, tá certo?
há questões quanto a isso, mas eu não estou nem falando do ponto de vista, digamos, da judicialização dessa questão. Estou pensando do ponto de vista social e político, né? Claro, e acho que não está mais em discussão na sociedade brasileira, me parece uma pauta na discussão, quanto ao direito de greve. Naturalmente, a greve, classicamente, é ali o último recurso, é o recurso que o trabalhador tem em relação a uma demonstração de força para forçar a negociação, etc. Muito bem. Como o direito de greve não está mais em questão, a gente tem ouvido, no setor público inclusive, né, que em São Paulo, o governador do estado de São Paulo, por ocasião recente da greve dos metroviários, ele deu uma declaração dizendo assim, não, os metroviários ganham R$4.000 por mês, tem que fazer greve, ganham muito bem. E aí eu fico me perguntando o seguinte, quer dizer, há uma exploração, me parece, né, de uma coisa assim, bom, trabalhadores que supostamente não são miseráveis ou não estão vivendo condições como essas que você está dizendo do norte, do nordeste, a gente sabe de problemas de trabalho, de exploração do trabalho no Pará, por exemplo, no Acre, etc. Se não tiver nessas condições precárias, a greve deixaria de ser um instrumento legítimo do trabalhador. Me parece um uso não só nefasto, mas anticidadão, né, numa posição como essa, né? Eu vou fazer um rápido intervalo e a gente volta para continuar essa discussão e para eles responderem essa pergunta que eu deixei no ar. Até já!